Henrique arrastou-se pela porta da frente exausto, pronto para desabar, mas congelou quando ouviu risadinhas vindas do andar de cima. Um som que não existia naquela casa havia 9 meses. A esposa de Henrique Rocha, Carolina, havia morrido de um ataque cardíaco súbito. Em um momento ela estava ali. No seguinte tinha partido. Sem chance de dizer adeus. Sem tempo para se preparar. Mas o verdadeiro horror começou depois do funeral. Suas filhas gêmeas, Isabela e Emília, apenas 6 anos de idade, pararam de falar, de comer, de reconhecer que o mundo existia. Simplesmente sentavam juntas no chão, abraçadas com força, olhando para o nada com olhos vazios ocos, como se alguém tivesse alcançado dentro delas e apagado a luz. Henrique tentou de tudo o melhor que o dinheiro podia pagar. Especialistas que voavam de todo o país. Tomografias, terapias de trauma, tratamentos experimentais, que custavam R$50 mil por semana. 9 meses lutando, 9 meses rezando. Nada mudou. Todos os médicos diziam as mesmas palavras devastadoras. Senhor Rocha, o dano pode ser permanente. Elas talvez nunca mais falem. Henrique sentia como se estivesse vendo suas filhas desaparecerem centímetro por centímetro, e não havia nada que pudesse fazer para impedir. Então, uma mulher chamada Rosana chegou para trabalhar como empregada doméstica. Jovem, quieta, carregava-se como alguém acostumada a ser invisível. Ninguém sabia que ela havia sido enfermeira. Ninguém sabia que sua carreira tinha sido destruída pela mentira de outra pessoa. Mas quando Rosana olhou para aquelas 2 menininhas silenciosas, ela reconheceu algo que os médicos haviam ignorado. 3 semanas depois, numa tarde de quarta-feira, Henrique voltou do escritório. A casa estava sempre silenciosa, sempre vazia, sempre sufocante. Mas dessa vez ele ouviu algo. Risos. Vozes de crianças vindas do andar superior. Henrique parou no corredor imóvel, sua pasta escorregando da mão. O que está acontecendo? Quem está na minha casa? Seu coração disparou enquanto ele subia as escadas seguindo o som. Medo e confusão se retorciam em seu peito. Isso não pode ser real. Isso não pode estar acontecendo. Ele alcançou a porta do quarto, a mão tremendo na maçaneta. Empurrou-a devagar. Isabela e Emília estavam no chão com Rosana, vestidas com pequenos jalecos de brinquedo e estetoscópios de plástico pendurados no pescoço. Elas estavam verificando o pulso de Rosana, rindo, falando com ela, falando. As pernas de Henrique quase cederam. Ele agarrou o batente da porta para não cair lágrimas escorrendo por seu rosto, sua voz se desfazendo. Como? Como isso é possível? O que você fez? Antes de continuarmos, faça um favor, se inscreva, deixe o like e diga de onde do Brasil você está assistindo. Porque às vezes, quando você já perdeu toda a esperança, Deus envia alguém silenciosamente para mostrar que milagres ainda acontecem. E talvez, só talvez, você precise ouvir essa história hoje. O avião de Henrique pousou em São Paulo pouco depois da meia-noite. Ele havia passado 3 dias em Londres fechando um acordo de aquisição. O tipo de negócio que normalmente o deixaria vibrando de energia, fazendo cálculos mentalmente e já planejando o próximo passo. Mas tudo em que conseguia pensar era voltar para Carolina e as meninas. Seu telefone tocou enquanto caminhava pelo terminal. O Hospital Albert Einstein apareceu na tela. Seu estômago afundou. Porque o hospital ligaria tão tarde, ele atendeu. Alô. A voz do outro lado tremia. Uma enfermeira lutando para manter a compostura. Senhor Rocha, sinto muito. Sua esposa, ela desmaiou em casa. Parada cardíaca. Os paramédicos fizeram tudo o que podiam, mas o resto das palavras dela se dissolveu em ruído. Henrique parou de andar. Pessoas passavam apressadas dos 2 lados, puxando malas, falando ao telefone, vivendo vidas normais. A dele não era mais normal. Carolina tinha partido. Sem aviso, sem sintomas, simplesmente ido. Ele ficou parado no meio do aeroporto de Guarulhos, segurando o celular com força, as luzes fluorescentes zumbindo acima dele,
e sussurrou as únicas palavras que conseguiu formar. Isso não pode ser real. Mas era. A viagem de carro para casa foi um borrão. Ele não lembrava de ter chamado o transporte. Não lembrava de ter dado o endereço. Apenas sentia o banco de couro frio sob ele e o pensamento repetitivo que rodava em sua mente como um pesadelo do qual não conseguia acordar. Como vou contar para Isabela e Emília que a mãe delas não vai voltar? Quando chegou na mansão no Jardim Paulista, a casa estava escura exceto por uma luz na sala de estar. Ele destravou a porta e entrou. Silêncio. Não o tipo de silêncio tranquilo, o tipo que é pesado, errado, sufocante. Isabela Emília. Sua voz ecoou pelo corredor. Nenhuma resposta. Ele largou a mala e avançou para dentro da casa, o coração acelerando a cada passo. Meu amores, o papai chegou. Nada. Ele as encontrou na sala, sentadas no chão perto do sofá. Estavam abraçadas. Os braços de Isabela envolviam Emília. A cabeça de Emília repousava no ombro da irmã. Seus olhos estavam abertos, mas não olhavam para nada, apenas fixos, vazios, ocos. O peito de Henrique apertou. Ele caiu de joelhos diante delas. Minhas meninas, sou eu o papai. Estou aqui. Ele tocou seus rostinhos com cuidado. Pele quente, bochechas macias, mas nenhuma reação. Elas não piscavam, não se mexiam, não choravam. Era como olhar para duas pequenas estátuas. Isabela, meu amor, você consegue me ouvir? Nada. Emília, por favor, olha para o papai. Ainda nada. As mãos de Henrique começaram a tremer, o pânico subindo pela garganta. O que havia de errado com elas? O que tinha acontecido? Ele puxou as meninas para perto, envolvendo-as com os braços, sentindo seus corpinhos contra o peito. Eu estou aqui, sussurrou a voz falhando. O papai está aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Mas onde quer que suas filhas tivessem ido, ele não conseguia alcançá-las. Naquela noite, Henrique não dormiu. Sentou ao lado da cama delas, observando-as respirar, duas figuras minúsculas encolhidas, sob o cobertor, agarradas uma à outra como se aquilo fosse a única coisa mantendo-as vivas. E no fundo do estômago, ele sabia que aquilo não era apenas luto, era algo muito pior. Suas filhas estavam se afastando mais e mais, e ele não tinha ideia de como trazê-las de volta. Os dias após o funeral de Carolina viraram um borrão. Henrique quase não saía de casa. Cancelava reuniões, ignorava ligações e ficava sentado na sala observando Isabela e Emília. Elas não falavam, não choravam, não reagiam ao ouvir seus nomes e continuavam apenas sentadas juntas no chão, por horas olhando para o nada, como se tivessem erguido um muro entre elas e o mundo, um muro que ele não conseguia atravessar. Desesperado, Henrique começou a ligar para especialistas. Primeiro para o Instituto da Criança em São Paulo, depois para médicos no Rio, em Recife e até nos Estados Unidos. Todos diziam a mesma coisa. Você precisa do Dr. Marcos Peixoto. Marcos era chefe de psiquiatria infantil no Hospital Albert Einstein, um dos profissionais mais respeitados do país. Conhecia a família Rocha havia mais de 10 anos, frequentava eventos beneficentes na casa deles e jogava golfe com Henrique. Se alguém pudesse ajudar, era ele. Marcos chegou numa terça-feira cinzenta. Entrou na casa com uma pasta de couro emanando autoridade silenciosa. Henrique o recebeu na porta, exausto. Marcos, graças a Deus você veio. O médico não sorriu, não ofereceu consolo. Apenas disse, deixe-me vê-las. Ele passou o dia inteiro observando as meninas, anotando tudo em um bloco. No dia seguinte, trouxe sua equipe com máquinas, exames e avaliações. Isabela e Emília passaram por tudo como pequenas sombras, sempre de mãos dadas, sem reação. Henrique assistia com o peito apertado por uma esperança frágil. Por favor, que haja uma resposta. Alguma? No terceiro dia, Marcos chamou Henrique ao escritório. Tirou os óculos, colocou-os sobre a mesa e disse a Henrique, sinto muito. Seu estômago afundou. Suas filhas não estão enfrentando um luto comum.
Elas entraram em um estado de retirada catatônica traumática. As mentes delas se desligaram para sobreviver ao choque de perder Carolina. Henrique engoliu seco. Mas elas podem se recuperar, certo? Existe tratamento. Marcos hesitou e nessa pausa Henrique sentiu algo se quebrar dentro dele. Em casos tão graves, especialmente em crianças tão pequenas, o prognóstico não é bom. Anos de terapia intensiva, talvez danos permanentes. Elas podem nunca mais ser as mesmas. As palavras atingiram Henrique como um golpe. Não, deve haver algo. Por favor, Marcos abriu a pasta. Há tratamentos experimentais, estimulação neural, programas intensivos. Custam caro, muito caro, mas podem ajudar. Henrique não hesitou. Eu pago. Assim, a armadilha estava montada. Na semana seguinte, o tratamento começou. A casa foi tomada por equipamentos médicos, monitores na sala, cadeiras de terapia no escritório, enfermeiros dia e noite. As meninas seguiam uma rotina rígida com avaliações pela manhã, sessões à tarde e estimulação neural à noite, usando pequenos eletrodos nas têmporas R$50.000 por semana. No primeiro mês, Henrique dizia a si mesmo que era preciso tempo. No segundo, procurava qualquer sinal, um piscar, um movimento. No terceiro, começou a se convencer de que pequenos gestos eram progresso mesmo quando não eram. As meninas continuavam iguais, silenciosas, abraçadas, olhos vazios. Henrique tentava trabalhar, mas sua mente estava em pedaços. Nas reuniões, encarava apresentações que não conseguia compreender. A mente de Henrique estava sempre em outro lugar. Será que elas tinham comido? Responderam a terapeuta. Por favor, meu Deus, que haja algum sinal. Todas as noites ele chegava em casa e fazia a mesma pergunta à enfermeira-chefe. Alguma mudança? E todas as noites ela respondia: ainda não, Sr. Rocha. Depois de 6 meses, Henrique parou de perguntar. Ele apenas subia para o quarto das meninas, sentava no chão ao lado da cama e observava-as dormir sempre encolhidas juntas, o braço de Isabela envolvendo Emília, como se estivessem se protegendo de um mundo que já as machucara demais. Eu não sei mais o que fazer, sussurrou certa noite. Eu estou tentando tudo, meus amores. Eu prometo. Mas o silêncio nunca devolvia uma resposta. No 8º mês, a casa parecia um túmulo, brinquedos intocados. O piano de Carolina coberto de poeira, a cozinha fria e vazia. Henrique caminhava por aqueles cômodos outrora cheios de vida e sentia-se afundar. Um dia, a governanta bateu à porta do escritório. A equipe está sobrecarregada, precisamos de mais ajuda para as tarefas básicas. Exausto, ele respondeu: contrate alguém, qualquer pessoa. Ele não sabia que essa decisão mudaria tudo, não por medicina ou especialização, mas por algo muito mais simples que os médicos haviam esquecido que existia. Rosana Gomes chegou numa manhã de terça-feira no fim de agosto, com uma única bolsa de viagem jeans e uma jaqueta gasta. Parecia querer ocupar o menor espaço possível. Obrigada pela oportunidade, disse ao entrar. Seu currículo era simples. Alguns trabalhos como diarista nos últimos anos, exatamente como ela queria, pois escondia uma história dolorosa. Antes fora enfermeira pediátrica no Hospital das Crianças da Filadélfia, dedicada a lembrando cada nome, sentando no chão para conversar, ficando até tarde com crianças assustadas. Ela amava o trabalho até o dia em que tudo desmoronou. Um menino chegou com uma infecção grave. O médico responsável prescreveu uma medicação e Rosana a administrou exatamente como indicado, mas a dosagem estava errada, fatalmente errada. O erro era do médico, mas o hospital precisava culpar alguém. O relatório que destruiu sua carreira foi assinado pelo Dr. Marcos Peixoto, então chefe de pediatria, um homem com poder para decidir quem sobreviveria profissionalmente. Licença revogada, carreira destruída, reputação arruinada. Rosana, jovem e sem recursos, não teve forças para lutar. Sumiu, aceitou qualquer trabalho e tentou esquecer que tinha sido enfermeira. Agora estava na casa de Henrique Rocha,
sem imaginar que Marcos era o médico que tratava suas filhas e que naquele momento ele estava no andar de cima conduzindo outra avaliação. A governanta lhe mostrou a casa e, ao passar pela sala, Rosana viu duas meninas no sofá, gêmeas idênticas, 6 anos abraçadas, olhando para o vazio com olhos ocos. Ela conhecia aquele olhar de trauma profundo. São as filhas do Senhor, Rocha disse à governanta. Elas passaram por muita coisa. Rosana apenas murmurou: "Ah, minhas pequenas." Sem saber, naquele instante, tudo começava a mudar. No terceiro dia, Rosana trabalhava em silêncio, movendo-se pela casa como uma sombra, tomando cuidado para não atrapalhar a equipe médica que ocupava cada cômodo. No fim da tarde, Rosana se viu na sala de estar, recolhendo papéis espalhados e ajeitando as almofadas. As gêmeas estavam no sofá, como sempre silenciosas juntas. Rosana trabalhava ao redor delas, a mente vagando para lembranças que normalmente mantinha trancadas sem perceber. Uma melodia escapou de seus lábios suave, quase um sussurro. "His eye is on the sparrow and I know he watches me." Era o hino favorito de sua avó, o que ela cantava enquanto preparava o almoço de domingo, dobrava roupas ou ninava Rosana para dormir quando era pequena. Rosana nem percebeu que estava cantando até notar que o silêncio havia mudado. Ela ergueu os olhos. Isabela e Emília estavam olhando para ela não através dela, mas para ela. Seus olhos, antes ocos vazios, agora estavam focados, presentes, vendo. Rosana congelou o pano ainda na mão. "Ah, me desculpem, minhas queridas. Eu não queria atrapalhar." Mas as meninas não desviaram o olhar. Ficaram apenas observando como se tivessem ouvido algo que esperavam havia muito tempo. A garganta de Rosana apertou. Ela lhes deu um pequeno sorriso gentil e voltou a limpar, mas as mãos tremiam. Henrique viu tudo do corredor. Estava indo para o escritório quando percebeu Rosana na sala. Ia continuar andando quando viu o rosto das filhas. Elas estavam olhando para Rosana de verdade. O coração dele parou. Ficou ali quase sem respirar, com medo de que qualquer movimento destruísse aquele momento frágil. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. As meninas passaram a seguir Rosana com os olhos sempre que ela entrava em um cômodo. Viravam levemente a cabeça quando ela falava. Uma vez, Isabela esticou a mão e tocou a manga da blusa de Rosana ao passar. Rosana nunca transformava isso em grande coisa. Apenas continuava trabalhando. Cantarolando baixinho às vezes, conversando consigo mesma naquele jeito suave. "Tá onde eu coloquei a pá de lixo." "Ah, aqui." Minha avó dizia que eu perderia a cabeça se não fosse presa ao pescoço. E as meninas ouviam não com palavras, mas com algo mais profundo. Henrique observava tudo das portas do alto da escada das sombras. Viu Emília inclinar a cabeça quando Rosana riu de uma piada que ela mesma fez. Viu o canto da boca de Isabela tremer, como se estivesse tentando lembrar como sorrir. Mudanças minúsculas tão pequenas que qualquer outra pessoa ignoraria. Mas para Henrique, era como ver o sol romper depois de 9 meses de escuridão. Ele queria desesperadamente ter esperança, mas aprendera que esperança podia machucar. Então, apenas observou, esperou e rezou para que a luz que Rosana tinha trazido não desaparecesse. 2 semanas depois, Henrique voltou cedo do escritório. Passara o dia em reuniões, mas não conseguia se concentrar. Sua mente voltava sempre para casa, para as meninas, para as pequenas mudanças que vinha percebendo. Ele destrancou a porta da frente, entrou e ouviu algo que fez seu coração parar. Risos. Suaves, frágeis, mas inconfundíveis. O que ele deixou a pasta cair, o pulso acelerado. O som vinha do andar de cima do quarto das meninas. Henrique subiu devagar, passo a passo, como se temesse espantar algo sagrado. Os risos vieram de novo, seguidos de vozes infantis. As mãos dele tremiam. Ele alcançou a porta que estava entreaberta e empurrou com cuidado. Rosana estava deitada sobre uma almofada no chão, uma mão na testa, fingindo estar doente.
Isabela e Emília estavam ao lado dela, usando antigos jalecos de Halloween. Pequenos estetoscópios de brinquedo pendiam de seus pescoços. E elas estavam falando. Tia Rose, você precisa tomar seu remédio, disse Isabela, a voz pequena, mas clara. Emília assentiu séria, oferecendo um frasco de plástico. Vai fazer você melhorar. Rosana sorriu entrando na brincadeira. Ah, muito obrigada, doutoras. Já estou me sentindo melhor. As meninas riram. Os joelhos de Henrique fraquejaram. Ele se segurou no batente da porta, a visão borrada pelas lágrimas. Elas estão falando. Minhas filhas estão falando. Ele cobriu a boca com a mão tentando não soluçar alto. Rosana ergueu os olhos e o viu. Seus olhos se arregalaram. Senhor Rocha, eu não peça desculpas. Ele engasgou lágrimas descendo sem controle. Por favor. Não peça desculpas. Ele não conseguiu dizer mais nada. Apenas ficou ali tremendo observando suas filhas brincarem como crianças normais pela primeira vez em 9 meses. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Henrique ligou para Marcos. Suas mãos ainda tremiam ao discar. Marcos, elas falaram. Isabela e Emília falaram. É um milagre. Houve uma pausa do outro lado longa o suficiente para parecer errada. Henrique, você tem certeza de que isso é um sinal positivo? Henrique franziu a testa. Como assim? Elas voltaram a falar depois de 9 meses. E é exatamente por isso que me preocupo, interrompeu Marcos a voz medida clínica. Você disse que estavam com a empregada quando isso aconteceu. Sim, com a Rosana. Ela tem... E elas a chamaram de Tia Rose. Sim, mas Henrique, isso pode indicar psicose de transferência, disse Marcos agora com o tom mais frio. Um apego distorcido a uma cuidadora. Isso poderia levar a uma dependência psicológica grave, possivelmente perigosa. A alegria no peito de Henrique começou a se transformar em gelo. Perigoso. Marcos. Ela estava ajudando as meninas? Será que estava, Marcos? Interrompeu Henrique. O que você realmente sabe sobre essa mulher? Sobre o passado dela? Por que ela está trabalhando como empregada? Henrique hesitou. Não sei exatamente. Uma pausa. Deixe-me verificar o histórico dela apenas para garantir. Pelo bem das meninas. O estômago de Henrique se apertou. Vou ligar para você amanhã, disse Marcos, e a linha caiu. Henrique ficou no escuro, o telefone ainda na mão, sentindo os milagres escapando por entre os dedos. Marcos ligou na manhã seguinte. Henrique estava em seu escritório quando o telefone tocou e atendeu na primeira chamada. Henrique, precisamos conversar sobre Rosana Gomes. O estômago dele afundou ao ouvir o tom na voz de Marcos. Eu mandei alguém investigar o histórico dela, continuou Marcos. Ela era enfermeira no Hospital das Crianças da Filadélfia. Perdeu a licença há 3 anos depois que uma criança morreu sob seus cuidados. Henrique sentiu o chão sumir. O quê? Um erro de medicação. A criança não sobreviveu. O hospital revogou sua licença. Ela tem escondido isso de você, Henrique. Está sozinha com suas filhas traumatizadas. Henrique apertou o telefone com força. Tem certeza completamente. Posso enviar toda a documentação se precisar. Henrique desligou e ficou em silêncio. Suas filhas haviam falado pela primeira vez em 9 meses por causa de Rosana. Mas uma criança havia morrido sob seus cuidados. E se ela fosse perigosa? E se ele estivesse colocando suas vidas em risco? Naquela noite, chamou Rosana para seu escritório. Ela entrou inquieta, mãos cruzadas à frente. Rosana começou. Henrique com a voz pesada. É verdade que você era enfermeira na Filadélfia. O rosto dela empalideceu. Sim. E uma criança morreu, os olhos cheios de lágrimas. Senhor Rocha, tentei salvar aquele menino. O médico cometeu um erro na dosagem. Fiz tudo o que pude. Mas você não me contou. Henrique disse, a voz subindo. Você escondeu isso de mim. Não tentei enganá-lo. Eu só precisava trabalhar para sobreviver. Sussurrou ela, a voz quebrando. Henrique desviou o olhar, o maxilar tenso.
Acho melhor você ir embora. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Rosana assentiu lentamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não discutiu, não implorou. Apenas se virou e caminhou até a porta. Henrique ouviu passos pequenos subindo as escadas. Isabela e Emília estavam paradas observando. Os rostos delas se desmancharam ao verem Rosana chorar. Tia Rose. A voz de Isabela era tão pequena. Rosana deu um sorriso quebrado. Está tudo bem, querida. Você vai ficar bem. Mas as meninas começaram a chorar. Lágrimas silenciosas, as mesmas lágrimas ocos de 9 meses atrás. Elas estenderam as mãos para ela, mas Henrique se interpôs. Diga adeus, meninas. Rosana saiu pela porta da frente, que se fechou com um clique suave. Isabela e Emília ficaram na base da escada, lágrimas escorrendo pelo rosto, sem emitir um som. Pela manhã, haviam parado de falar novamente. Sentaram-se no chão do quarto abraçadas, olhando para o nada, exatamente como antes. Henrique se ajoelhou diante delas, mãos trêmulas. Por favor, minhas queridas, falem com o papai. Mas elas nem o olharam, e ele soube que havia cometido o pior erro de sua vida. 3 dias se passaram. Henrique tentou retomar a rotina antiga de terapias, mas as meninas estavam ainda piores. Não comiam, não dormiam, apenas sentavam à janela esperando por alguém que não voltaria. Ele não conseguia respirar em sua própria casa. Numa noite entrou em seu escritório e começou a revisar os arquivos médicos que a equipe de Marcos vinha enviando há meses. Documentos que ele nunca tivera energia para ler com atenção. Procurava qualquer coisa, qualquer pista sobre o que fazer em seguida. Foi então que encontrou uma pasta grossa enterrada sob relatórios de despesas com um clipe vermelho diferente das outras. O rótulo dizia Avaliacal, Familiar, Hospital das Crianças da Filadélfia. Henrique franziu a testa. Marcos nunca mencionara outro hospital. Ele abriu a pasta. Na primeira página havia um logotipo que ele reconheceu. Departamento de Psiquiatria Pediátrica do Hospital das Crianças. E um nome, Doutora Sarah Chen, diretora clínica. Seu coração disparou. Ele folheou a página. O diagnóstico estava lá bem no topo. Resposta aguda de luto, com retraimento seletivo. Prognóstico excelente com suporte emocional adequado. Recuperação completa esperada em 6 a 12 meses. Henrique parou de respirar. Leu várias vezes excelente prognóstico, recuperação completa esperada. As recomendações eram claras: evitar intervenções invasivas, aumentar presença calorosa e consistente de cuidadores, musicoterapia, conexão, baseada em brincadeiras, tempo para luto natural. Tudo o que Rosana vinha fazendo. As mãos de Henrique começaram a tremer ao olhar a data segundo mês 7 meses atrás. Havia uma nota no rodapé relatório enviado à doutora Sarah Chen, a pedido de Marcos para coordenar o plano de cuidado familiar, enquanto aguardava a distribuição. A pasta caiu das mãos de Henrique. Marcos tinha esse relatório. Por 7 meses, existia um relatório dizendo que suas filhas se recuperariam naturalmente e ele o enterrou prescrevendo o tratamento oposto, R$50 mil por semana. Henrique pegou o telefone, encontrou o número da doutora Sarah Chen na papelada e discou. Ela atendeu na 3ª chamada. Doutora Chen falando. Aqui é Henrique Rocha. Sua voz tremia. Porque nunca recebi seu relatório sobre minhas filhas. Houve uma pausa. Senhor Rocha, enviei minha avaliação diretamente ao doutor Marcos Peixoto. Ele estava coordenando o cuidado de suas filhas. Disse que compartilharia com o senhor. Henrique fechou os olhos. Eu nunca vi isso. Sinto muito. Minha avaliação dizia claramente que suas filhas se recuperariam com cuidados básicos de apoio. Nenhum tratamento experimental era necessário. Henrique apertou o telefone. Obrigado, doutora. Ele desligou e ficou sentado no escuro. Marcos não apenas falhou em ajudar suas filhas, ele as manteve doentes de propósito. E 3 anos atrás, destruíra a carreira de Rosana para encobrir seu próprio erro.
Henrique levantou-se, maxilar firme e olhos duros. Acabou Marcos. Pegou o telefone novamente. Desta vez não ligaria para um médico, mas para seus advogados. Henrique não dormiu naquela noite. Fez várias ligações, contadores forenses, investigadores de fraudes médicas, advogados, especializados em derrubar médicos corruptos. Tragam tudo, ordenou. Em 48 horas, eles tinham tudo. Marcos não havia escondido apenas um relatório. Dirigia uma rede de fraude há anos, falsificando diagnósticos, tratamentos desnecessários, esquemas de seguros pacientes que não precisavam de terapias experimentais, mas recebiam mesmo assim, porque Marcos era pago. E enterrado nos arquivos mais profundos, Filadélfia 3 anos atrás, um erro de medicação que matou uma criança. O médico que cometeu o erro fatal, Marcos Peixoto. A enfermeira que tentou salvar o menino e denunciou o erro, Rosana Gomes. Marcos havia falsificado o relatório do incidente, destruído a carreira dela, para se proteger, e depois mudou-se para São Paulo construindo um império sobre mentiras. Henrique encarou as evidências espalhadas sobre sua mesa e sussurrou: "Quantas vidas você destruiu?" Quando os investigadores federais prenderam Marcos no Hospital Albert Einstein, as câmeras registraram tudo. Ele foi conduzido algemado, o rosto pálido, a carreira prestigiosa desmoronando em tempo real. Outras vítimas se apresentaram uma após a outra. Famílias exploradas, carreiras destruídas. O julgamento foi brutal. A sentença: 15 anos de prisão federal, licença médica, revogada 8 milhões em restituição. Henrique não assistiu ao veredicto. Já estava no carro dirigindo-se a Dorchester. Parou em frente a um pequeno edifício de apartamentos e permaneceu alguns instantes reunindo coragem. Subiu as escadas e bateu à porta de Rosana. Ela abriu os olhos vermelhos de tanto chorar. "Senhor Rocha, eu errei", disse a voz falhando. "Rosana, me desculpe. Eu deveria ter confiado em você. Deveria ter escutado." A mão de Rosana cobriu a boca. "O conselho médico reinstaurou sua licença hoje de manhã", continuou Henrique. "Liberaram seu nome completamente. Lágrimas escorreram por suas faces. Mas mais do que isso, disse baixinho: "Minhas filhas precisam de você. Eu preciso de você. Por favor, volte para casa." Rosana olhou para trás e viu Isabela e Emília no carro, rostos pressionados contra a janela, olhos implorando. Ela assentiu, incapaz de falar. As meninas correram para fora do carro. Tia Rose nunca mais vai embora. Elas se abraçaram a ela, e Rosana ajoelhou-se segurando ambas, chorando em seus cabelos. Henrique observou sua família quebrada e dispersa a tornar-se inteira novamente. A casa voltou a ter vida. Música de piano à noite, histórias de Rosana na hora de dormir, risadas das meninas ecoando pelos corredores que há muito estavam silenciosos. 10 anos depois, no gala da Fundação Rocha, Isabela subiu ao palco. "A bondade de uma pessoa salvou nossas vidas", disse com voz forte e clara. Na primeira fila sentava-se Rosana Gomes, MSN, diretora clínica do Centro de Trauma Infantil da Fundação Rocha. Henrique estendeu a mão e segurou a dela. "Você me devolveu minha família", sussurrou. Rosana apertou sua mão, lágrimas nos olhos. "Construímos algo lindo a partir dos pedaços quebrados." As meninas correram para abraçá-los. E naquele momento, cada ferida, cada batalha, cada perda havia levado exatamente aquilo: uma família formada não apenas pelo sangue, mas pela graça, verdade e amor que se recusaram a quebrar.